Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vinde incendiar. Traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vinde incendiar. Traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Bom dia, queridos, paz do Senhor Jesus. Agora é estudo bíblico. Nós vamos hoje meditar no capítulo 6 de Apocalipse. Não vamos terminar, então eu vou até a metade com você. Vamos falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse e depois eu prometo a você que no próximo domingo, a gente vai até o final do capítulo 6. Não há pressa, não é melhor, não é mais produtivo a gente gastar muito mais tempo ou falarmos mais versículos. O importante é que a porção que a gente tome hoje para reflexão, ela seja aprofundada dentro de nós, tá bom? Eu tenho procurado, o propósito do nosso estudo bíblico no livro de Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus. Eu não acho que seja mais certo ou mais ou menos certo ir por esse caminho, mas é o caminho que a gente está propondo aqui para que tenha uma consequência muito prática na nossa vida cristã. Por que eu digo isso? Porque se eu falo do Apocalipse como alguma coisa que ainda vai vir,
Isso não tem tanto poder quanto se a gente souber sobre Jesus Cristo hoje para a nossa vida. A gente precisa saber quem é Jesus e o livro do Apocalipse vai nos ajudar nessa proposta. Tá? Então, se você sentir falta de alguma coisa aqui, não era não era o nosso propósito cobrir todos os pontos. O nosso propósito aqui, especificamente, é a revelação de Jesus Cristo. Quando a gente tem a revelação de Jesus Cristo, isso nos ajuda a viver, isso nos dá esperança, isso nos renova, nos fortalece. E eu creio que é isso que vai acontecer hoje com a gente aqui. Tá bom? Então eu quero ler com você o capítulo 6 e eu vou até o verso 8, tá bom? E aí depois a gente faz a nossa oração, né, para a gente poder ter aí a companhia e a ministração do Espírito Santo sobre a nossa vida nesse texto, nessa porção. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo que estava sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Palavra do Senhor para nós nessa manhã. Eu te convido agora para a gente orar. Pai, nós apresentamos diante de Ti o nosso coração. Senhor, dependemos de ouvir a Tua voz. Apresentamos o nosso coração sedento pela Tua palavra. Que o Senhor nos visite, ó Senhor, que tenhamos mais comunhão contigo a partir da revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito, que possamos alcançá-lo. Ao final dessa ministração, possamos estar mais próximos do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Vamos lá. Nós temos 4 cavaleiros aí. E eu quero hoje fazer uma reflexão que passe pelo encadeamento da apresentação e performance desses cavalos, desses cavaleiros. Havendo aberto o primeiro selo, quem abriu foi o Cordeiro. O Cordeiro é o Senhor Jesus. E aí a voz de trovão, ela faz um chamado. E eu quero que você compreenda hoje que você e eu estamos sendo chamados para vermos alguma coisa. Como eu disse, muito cuidado, tem gente que quer ver o futuro e não é capaz de enxergar o presente. E o chamado é para que você possa enxergar algo hoje. Existem 4 cavalos em sequência. Cada um deles tem uma mensagem. O primeiro cavalo, o cavalo branco, é muito confundido como se fosse o Senhor Jesus.
esse cavalo, ele não é o Senhor Jesus, porque ele é um cavalo que procura controle, domínio, hegemonia, e isso não acaba bem. Me permita entrar um pouco naquilo que é a nossa vida. Quero entrar um pouco na sua vida. Quero te mostrar algo, não é? A Ariadne está por aí também, pode até ajudar bastante dentro daquilo que eu vou falar. Quando você quer ter o controle das coisas, quando você quer dominar no lugar onde você está, na sua casa, ou até mesmo os fatos sobre a sua vida, isso não acaba bem. Muitas vezes a gente sai com aquele ímpeto vitorioso, mas a gente quer algo, e eu quero que você se lembre sempre do contexto histórico também. Apocalipse foi escrito em meio ao Império Romano. Então você tinha a força da confrontação do Império Romano com os seus cavalos, o desejo de controle, de hegemonia. Parecia algo, o Império Romano parecia algo imparável. Eu acho que a gente tem que fazer uma pausa aqui e pensar até que ponto a gente está sendo imparável. Respeito muito quem se deixa parar. Tenho dificuldade de lidar com aquela que se julga imparável. Sabe, aquele vento impetuoso que bate sobre mim e sobre você e não te deixa refletir. Isso é perigoso demais. Se a gente quer conhecer Jesus, o Apocalipse, ao mesmo tempo que ele te mostra quem é Jesus, ele está mostrando o que é o ser humano na sua carne. Eu gosto muito de pensar a carne humana como o Império Romano. Toda vez que eu vejo, leio, estudo alguma coisa sobre o Império Romano, parece que eu estou vendo ali a minha carne. E quando a gente começa a pensar nesse cavalo branco que sai para vencer, eu fico vendo que às vezes eu sou conduzido por um rompante que não me deixa parar para refletir no que eu estou fazendo. Você já viveu essa experiência? De sair atropelando tudo e não conseguir parar no que você está fazendo, e aí depois você se arrepende e pensa, já falei, já fiz, já agi, e agora só me resta catar os cacos daquilo que eu deixei, do que fora quebrado, do que fora destruído, daquilo que foi falado que já feriu o coração de alguém. A gente precisa tomar. Vem e vê. Esse é o chamado dessa manhã. Olha para dentro de você e começa a enxergar a maneira como é que você está fazendo as coisas. Às vezes você sai no ímpeto de dominar e aí nunca acaba bem. Se você sai e você quer ouvir o outro, você sai bem. Se você sai disposto a falar qual é o seu ponto, de maneira respeitosa, cuidadosa, amorosa, positiva, você sai bem. O problema é que muitas vezes a gente sai. Um cavalo branco, ele parece algo muito nobre, não é? Foi dado uma coroa. Você se lembra que mais atrás, os anciãos, o que é que eles fazem? Eles tiram as suas coroas num gesto de humildade diante do Rei Jesus. Aqui não. Ele coloca a coroa. É quando você se vê investido de tudo aquilo que você pode contra as pessoas, se arma e sai para ganhar os outros. Eu falava pela manhã na devocional sobre isso. É aquela pessoa que junta um punhado de versículos e joga contra a fé das pessoas e diz, está vendo, não é isso, está aqui escrito, e aí fica naquela guerra, né? Cria um ambiente ruim, pesado, e ainda sai dizendo,
fiz o que Deus queria que eu fizesse, confrontei fulano com a verdade. O amor é muito mais poderoso. O amor, ele não sai assim para vencer, não. O amor até recua se for necessário, ele dá um passo atrás, não é? E é de verdade. O amor não recua estrategicamente para não dar na pinta de que está tentando avançar contra o outro. Não, ele recua porque ele não está interessado na vitória própria. Ele está interessado em que o ambiente seja um ambiente de paz. Deixa eu ler aqui o que a Ariadne está colocando. Cada vez mais precisamos entender e aceitar as coisas que estão fora do nosso controle. A ansiedade e a angústia são resultado dessa pressa, a sensação de onipotência que temos. Aceitar limites físicos e emocionais, o outro como ele e a vontade de Deus é fundamental. Esse cavalo não tem isso que ela está dizendo aqui. Esse cavalo, ele não aceita limites, cuidado. Não é? Há uma proposta ilusória, mentirosa, ingênua, de que você é ilimitado. E aí você sai, não é, num desequilíbrio só, tropeçando na verdade do Evangelho. E aí, isso aí traz angústia, isso traz ansiedade para você. Nessa manhã, se você sente ansiedade ou você encontra-se angustiado, você pode estar acometido desse desejo de controle. Diga para Jesus hoje: Senhor, eu não quero controlar nada, eu quero ser dirigido por Ti. Eu não quero pegar o meu cavalo e sair por aí querendo vencer as pessoas, porque já compreendi que não é por aí. Quando a gente chega a essa consciência, o amor, ele se expande, ele tem espaço para se movimentar. Agora, um coração destinado, né, obstinado por querer vencer as pessoas, ele machuca os outros e machuca a si próprio. Tem muita gente saindo com esse cavalo aí furioso, dizendo: eu vou passar por cima de todo mundo. Eu vou mostrar que o meu ponto é melhor. Eu vou jogar a verdade, mas vou jogar de modo que eu possa derrubar o outro. O que pode suceder disso senão angústia e ansiedade? Vivemos com uma proposta de não aceitarmos limites porque a gente acredita na falácia de que um pode ser melhor do que o outro. O Evangelho nos conduz a pensarmos juntos, a sermos melhorados a partir do outro em nós. E a nossa proposta tem que ser sempre de ajudar, não de controlar. Perdão. A nossa proposta tem que ser de colaborar e nunca tomar partido a ponto de dominarmos, de manifestarmos um desejo pelo poder. Quem é do Evangelho não quer ter poder, quer ver o poder do amor se manifestar, não quer se destacar. A gente vive numa sociedade que as pessoas procuram destaque e ainda querem apresentar os seus méritos nesse destaque. Sabe qual é o nosso destaque? Fazer quem está mais lá embaixo, quem tem menos voz poder falar, puxar quem está para baixo mais para cima. É estender a mão, não é? Para quem está lá embaixo. Não é pegar na mão do outro para tentar subir mais e pisar na cabeça do outro. Não é passar por cima das pessoas para crescer. Se nós não enxergarmos isso em nós, não saberemos quem é o Senhor Jesus e não avançaremos. Eu quero avançar, eu não quero ficar onde eu estou. Mas para avançar, eu vou precisar compreender isso.
Então eu vou precisar ter essa compreensão. Bom, aí do cavalo branco, a gente parte para um cavalo que vem com a guerra. Sempre que você desejar controlar, sempre que você tiver um plano de oprimir pessoas com poder, quando você cobiçar a hegemonia, isso vai gerar guerra. Não vale a pena ir por aí. Porque quando eu ajo dessa maneira, eu vou gerar uma guerra ruim. Existem combates que são muito bons, quando a gente tenta combater os próprios defeitos, quando a gente tenta melhorar como pessoa, quando a gente tenta amar mais, bênção. Mas existem guerras desnecessárias que geram mortes para todos os lados. Existem combates que estão abatendo pessoas dos dois exércitos. E aí a Ariadne está trazendo uma contribuição aqui muito importante da psicologia positiva, que é a questão do coletivo, o papel do coletivo na felicidade. Quem deseja controlar vai trazer guerra, e nesse conflito ninguém fica bem. Então precisamos pensar muito nisso. A nossa agressividade, na nossa agressividade, existe essa derrota embutida de trazer uma guerra que vai ser ruim para mim e vai ser ruim para os outros. Opa, quem é que faz esse plano? Quem é que tem esse objetivo? Apenas quem não está enxergando. Vem e vê, não é? A voz de um dos 4 animais dizia, como em voz de trovão, vem e vê, desperta, acorda. Começa a enxergar que essa guerra não vale para nada. Desperta essa vontade de discutir para ganhar o assunto, para dizer eu tenho razão, está fazendo você sofrer e está fazendo quem você ama sofrer também. Não dá para conhecer Jesus sem a gente se conhecer. Porque quando a gente não se conhece, quando a gente ignora quem nós somos, a gente coloca um obstáculo entre nós e o Senhor. O Senhor deseja se revelar, Ele quer se revelar, Ele se revela no livro do Apocalipse, mas nós precisamos ter a compreensão de quem somos para percebermos quem Ele é. Então, eu não vou saber quem é Jesus se eu não olhar para dentro de mim e perceber quem eu sou, nas minhas limitações, nas minhas falhas, nas minhas imperfeições. Então, esse negócio de sair para vencer não vai dar certo, vai gerar conflitos, vai gerar guerra. Cuidado. Eu sempre tenho dito isso. O espírito que pacifica, ele ganha muito mais, ele contribui, ele colabora muito mais para a felicidade, para a satisfação humana do que propriamente a guerra. Cuidado, porque talvez a gente esteja sendo impelido a lutar contra os outros, a vida é difícil mesmo, vamos partir para cima, vamos atropelar, vamos como sinal de uma ousadia sadia que, na verdade, ela é doente e gera mais conflito ainda. Tem gente que gosta de uma guerra. Tem gente que é incapaz de ler um post que não gostou e não comentar nada. Ficar indiferente àquilo. Tem gente que sente o cheiro do sangue numa conversa e pensa assim, opa, alguém pode ser ferido. Tudo isso, muitas vezes, inconscientemente. O vem e vê é porque é uma coisa que a gente não está vendo. A gente é chamado para ver algo com uma contundência como a da voz de um dos 4 animais, que revelam que a gente não está enxergando aquilo. Eu não sou chamado a ver o que eu já estou vendo, eu sou chamado a ver aquilo que talvez eu não esteja enxergando ou não esteja enxergando totalmente, integralmente. Uma visão parcial faz a gente pensar
que se lançar numa guerra vale a pena porque a gente pode vencer. Ganhamos quando saímos da guerra. Quando excluímos a possibilidade de guerra com quem quer que seja, a gente já está num caminho de vitória. Agora, quando a gente entra na guerra, aí, depois da guerra, vem um terceiro cavalo que traz a fome. Eu fico ambicioso por sair vencendo. Gero conflitos, gero guerra. Eu quero dominar, eu quero, não é? Eu quero ter o controle de tudo. Gero guerra. E aí a guerra que você talvez inocentemente pense que vai trazer vitória, acaba trazendo, sabe o quê? Fome. Olha o resultado da guerra. Eu estou guerreando. Pá, 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 pá. Eu não vou abrir mão do meu ponto, eu sou obstinado, é isso mesmo, a gente tem que lutar, a gente tem que guerrear. Sabe o que acontece? A gente fica com fome. E a fome vai mudando a expressão do nosso rosto. É um semblante pesado. Quando a gente, não é, se alimenta, a gente fica renovado, fortalecido. Agora, quando a gente não come, a gente vai ficando fraco, fica difícil de pensar, vai bloqueando tudo, a gente vai ficando numa agitação interna. Eu tenho que comer, eu tenho... Não é? E é aquilo, não é? Eu não sei se você já passou fome na vida. Talvez você saiba, você tenha a experiência de ficar com vontade de comer e passar algumas horas sem comer. Agora, a fome é muito triste. Você querer não ter o que comer e não ter a perspectiva de quando você vai se alimentar. Isso é terrível. É isso que a guerra faz na nossa vida. Você quer essa guerra? Eu não quero essa guerra. Eu não quero passar pela experiência da fome. E se a gente pensar também no contexto, não é, geopolítico, é isso que acontece. Há um desejo desenfreado por controle, geram guerras e guerras vão trazer pobreza e fome. Dá para acreditar que com tantas descobertas, a possibilidade do homem ir num outro planeta, uma viagem espacial, e ainda existirem pessoas que passam fome? Pensamos solução para tudo. Temos aviões, temos internet, temos soluções as mais diversas, não é? E ainda não tivemos solução para a fome. Por quê? É o desejo desenfreado do controle humano que faz isso. Gera guerra, e guerras geram fome. E aí nós temos um quarto cavalo que traz a morte como consequência da fome, como consequência da guerra, como a consequência do domínio. Essa sequência, ela é muito importante para a gente perceber o plano do mal contra nós. Esse é o plano. Começa com uma vontade aparentemente nobre de dominar. Eu quero, eu consigo, eu determino, não é? Eu vou conseguir aquilo que eu quero. Que coisa linda, que coisa bonita, ingênua, que está te conduzindo muitas vezes para a guerra. Deixa eu dizer algo para você. Aquilo que Deus tem para você, você vai ter nas suas mãos. Sem que seja necessário você ofender pessoas, machucá-las, lutar contra elas. Existem pessoas que se julgam menos cristãs se elas não apresentarem o ponto delas com agressividade, com espírito de ofensa, com ódio. Eu só estou batendo nessa tecla porque é uma realidade. Eu estou falando de realidades aqui. Nós estamos falando de um contexto que está presente no nosso dia a dia. Muita gente vê a guerra e aí fala assim, bom, o Talibã
voltou a dominar o Afeganistão. E aí a gente acha que a guerra está lá longe, lá no Afeganistão. Veja, a guerra está dentro de nós. A guerra está nos nossos relacionamentos e não estamos percebendo que o nosso papel, a contundência do Evangelho é justamente para parar essa guerra, para pacificar o nosso coração. Eu não conheço nenhuma família que não tenha, que não existam guerras. Mas não é porque parece ser normal que famílias briguem que elas não precisem lutar. Todos os dias se desafia a lutar pela paz. Não conheço um casal que nunca tenha brigado. Mas não é por isso que a gente deva desistir de lutar para que não hajam lutas, para que não hajam guerras. Se você está vivendo uma guerra dentro da sua casa, se você está vivendo uma guerra dentro do seu local de trabalho, você precisa compreender que o seu papel não é colocar fogo para que essa guerra se torne ainda mais renhida, mas que você lute pela pacificação. Tira o seu cavalo dessa guerra. Tira o seu cavalo desse desejo de domínio, de controlar a vida dos outros. Tira o seu cavalo dessa fome. A gente tem que dividir, compartilhar o pão e não lutar, porque nessa guerra, o que vai acontecer? Vai haver fome. O papel, né, você vê que a ceia é uma coisa tão forte, é um sacramento tão poderoso. Até o Senhor Jesus ceou, nos ensinando. E aí, veja, ali o pão é compartilhado. Jesus multiplicou o pão e o homem está fazendo guerra que gera fome. Não é contraditório? A gente tem que escolher de que lado nós estamos. Nós estamos do lado do amor, que é justamente o lado que não quer lado. O lado que não quer controle, o lado que não quer ganhar, o lado que quer a força do coletivo, de fazer do ser humano a minha família, do próximo o meu irmão. E a Marta está dizendo uma coisa que é muito poderosa, muito necessária. A morte pior não é a física. A Bíblia chega a dizer que Deus tem prazer na morte dos seus santos, ou seja, a morte acaba sendo uma promoção de Deus ao homem que vive nessa terra de limitações para um lugar especial no coração dele, não é, para viver a integralidade do seu amor. Agora, e as pessoas que você conhece que estão vivas e mortas ao mesmo tempo? Mortas vivas, já sepultaram seus sonhos, já sepultaram a vontade de viver. Eu não passo um dia. Quero dizer algo muito sério para você. Eu não passo um dia sem receber uma mensagem de alguém que diga que quer se matar. Eu não passo um dia sem receber a mensagem de alguém que diga que não quer mais viver. As pessoas conhecem as pessoas do Facebook. As pessoas conhecem as pessoas do Instagram. As pessoas conhecem as pessoas que vão a festas, que vão a lugares, que sorriem, que botam roupas bonitas. Pastores, psicólogos e outros profissionais conhecem um lado muito triste das pessoas. Conhecem um lado terrível, assombroso, assustador. Então, entenda o meu ponto. Eu só estou falando dos 4 cavaleiros do Apocalipse com essa perspectiva emocional, psicológica, psíquica, porque eu vejo isso acontecer todos os dias. A gente está acostumado a ver o bolsão de pobreza, talvez no Nordeste, ou até perto da gente, infelizmente, o lixão de Gramacho, com uma perspectiva desse cavalo da fome. Mas há uma fome de Deus muito grande. Não podemos desprezar o papel, a necessidade de justiça social, sem perder de vista que existe uma fome espiritual enorme, gigantesca.
Não é? Marta está falando aqui de palavras mal colocadas. Às vezes nós somos o cavaleiro da morte. Eu não tenho medo de dizer isso não, porque é o seguinte, terapia de Cristo é confrontação com quem a gente é. Não adianta a gente pintar um quadro de que somos cristãs lindas, não é? Preciosos, e não temos o nosso lado sombra. Às vezes, palavras nossas são cavaleiros de morte na vida de pessoas. Às vezes, nós, com as nossas ações, geramos fome nas pessoas. E é até um bom filtro você pegar os 4 cavaleiros, controle, guerra, fome e morte, e pensar, filtrar a sua própria vida. Calma aí, o que eu estou falando está gerando fome? Está gerando guerra? Será que o que eu estou falando está gerando necessidade de controle, reforçando o controle sobre pessoas? Será que, olha aqui, um outro ponto, será que você não está sendo alvo da tentativa de controle de alguém que, ao te controlar, reprime em você sentimentos que, quando estão represados, que quando são liberados, conduzem você a perversões, a coisas terríveis, assombrosas. Você diz assim, fulano era meu vizinho, nunca soube nada dele, agora ele matou a esposa. Fulano eu conhecia, mas eu nunca tinha ouvido falar nada dele, era até muito tímido e pegou e fez uma maldade. Da onde você acha que tudo isso vem? De onde você acha que tudo isso parte? Fomos subjugados ao controle ou tentamos controlar? Isso gerou guerra, isso gerou conflito. Esse conflito, ele não acaba bem, ele gera fome. E quando essa fome é gerada, ela acaba com morte. Não há nada para comer, não há nada para comer num espírito de guerra, de polarização. Destilar ódio não produz nada a não ser uma fome que gera morte, que acaba com morte. Nesse momento já existem pessoas que não querem mais falar comigo ou com você por causa da maneira como você acredita nas coisas. A que ponto chegamos? Eu pego tuas crenças particulares, pessoais, e quero ter o poder de não tolerá-las. A tolerância não é um gesto de generosidade. A tolerância, na verdade, é a única maneira através da qual a gente pode se comportar com o outro. Quem sou eu para não tolerar a tua maneira de acreditar nas coisas, de viver, quando na verdade não está me ferindo? Existem pessoas que se sentem tão feridas por não controlarem as outras que elas se colocam no caminho das outras para se intrometerem na vida das outras. O desejo por controle nunca fez nada de bom para ninguém. E a pessoa ainda bate no peito e diz, eu tinha que falar, alguém tinha que fazer alguma coisa. Porém, o que fora feito gerou guerra, que gerou fome, que gerou morte, matou alguém. Quem, em sã consciência, fica alegre de saber que matou alguém, porque falou algo que feriu e machucou? Todo mundo, esse é o ponto, esse é o segredo. Todo mundo gosta de se sentir amado. Todo mundo gosta de ser ouvido. Todo mundo gosta de ser útil. Todo mundo gosta de poder manifestar-se no sentido de mostrar o que fez, o que produziu. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser tratado com intolerância. Ninguém gosta de receber ódio.
Ninguém gosta do sabor da intromissão. Ninguém gosta, não é, de sentir o cheiro da maldade de quem quer que seja. A gente não curte isso. Isso é feio, é brega, é ruim demais. Agora, quando a gente entende que o nosso anúncio deve ser um anúncio de paz, olha, a gente sai da rota, não é? A Bíblia chega a dizer no livro de Provérbios que a resposta branda desvia o furor. Pois é. Quem é que se destina a trazer uma resposta que não seja a branda? São pessoas que saem para vencer com um desejo incontrolável de controlarem. Se eu não quero controlar ninguém, eu fujo de guerras desnecessárias. Se eu não guerreio em batalhas desnecessárias, não há fome. A casa do Pai é uma casa em que há abundância de pão. Belém, casa do pão. Olha o simbolismo aí. A gente deve ser a mesa farta das boas palavras, do bom coração, bons pensamentos, que anunciam coisas boas, dão boas notícias, mãos que fazem pelo outro, que colaboram, que se integram numa coletividade que propõe a felicidade, não para mim em detrimento do outro, mas felicidade para todos, que compõe algo que parte de mim, mas também depende de você, eu preciso de você e posso também te ajudar, posso colaborar. Precisamos quebrar a lógica dos 4 cavaleiros do Apocalipse, porque eles são uma engrenagem demoníaca de derrota, de tragédia, de morte. A peregrinação dos 4 cavaleiros termina com morte. A incursão do Espírito da vida, da manifestação do Espírito Santo de Deus através de nós, nos conduz a um caminho de verdade e que gera vida. Teu caminho está gerando vida ou está gerando morte? Você está no curso do itinerário dos 4 cavaleiros que vão acabar gerando morte? É aquilo, é se antecipar às coisas. Uma pessoa madura é capaz de enxergar nos fatos o que eles vão gerar. E você olha e diz assim, olha, isso como está sendo feito não vai acabar bem. Existem pessoas que são capazes de se antecipar aos fatos e dizem o seguinte, bom, como as coisas estão indo, eu estou vendo que não está seguindo por um bom caminho, então aqui eu paro. Uma das palavras caras, nobres para a fé cristã é o arrependimento, porque eu preciso ter o poder, a faculdade de olhar para a minha vida e perceber que talvez eu esteja no caminho errado. E aí eu me volto para um outro sentido e aí eu saio daquele itinerário de morte porque eu quero vida. Não tenha medo de parar hoje e perceber que tuas ações possam estar dentro desse contexto dos 4 cavaleiros. Não tenha vergonha, isso não é ruim. Esse é o poder do Evangelho, fazer a gente mudar de ideia. Fazer a gente ser uma metamorfose ambulante. Eu estou andando e estou mudando. Existem muitas pessoas que se alegram em dizer sou uma pessoa conservadora, não abro mão. Cuidado, a gente pode estar conservando coisas que estão apodrecendo dentro de nós. O amor está sempre à disposição das necessidades que surgem ao longo do caminho. A gente se lota de amor porque no meio do caminho vai ser necessário manifestações de amor. Agora, esse que sai para vencer, ele abre a mão até do amor. Ele vai abrindo mão de tudo. E quando ele vê, ele está numa guerra sangrenta que está matando ele também. E que está gerando uma fome. Eu sempre digo que na Bíblia, se você pegar
todas as peregrinações, tanto de personagens quanto de povos, tem a ver com a busca por comida. Quando há fome, a gente se movimenta. Quando você sente fome, você procura o que comer. Não é? E quando houve fome na vida, seja do povo de Israel ou de algum personagem, eles se moveram. Olha, houve fome, a gente vê isso, por exemplo, Isaac. Houve fome na terra tal. E o que ele faz? Ele se move dali e vai para um outro lugar. Quando há fome, a gente tem que se movimentar e procurar por comida. E a comida está no amor. A comida está na pacificação. A comida não está num lado ou no outro, mas no equilíbrio, na moderação. Não tem comida no ódio. O ódio é um prato limpo, que não tem comida, que está vazio, que está frio, que não tem sabor. Existem comidas que podem saltar os nossos olhos, mas não tem sabor. E elas deixam de ser. Elas nos enganam. Tinha uma aparência boa, mas o gosto não era bom. Então, dentro dessa proposta, eu quero terminar aqui. A gente vai continuar na semana que vem, dizendo que a gente tem que tomar cuidado. A gente pode ter entrado numa sequência que não vai acabar bem. Hoje é dia da gente interromper essa sequência e entrar no caminho de vida, de abundância de pão, de paz e desistência de querer controlar. Quando eu não controlo, eu reconheço que Deus tem o controle das coisas e isso traz paz para o meu coração. Eu me alimento desse descanso e assim eu tenho vida. Vamos orar? Pai, nos ajuda a enxergarmos, a sermos despertados para realidades que muitas vezes mostram o quanto contradizemos o que dizemos crer com nossas ações. Nos ajuda, Pai, a operarmos tendo como base o amor, a abundância de pão, que não geremos guerra com nossas ações, que não fiquemos lutando por controle, que não haja morte e que não haja morte em nossas palavras, mas que possamos liberar palavras de vida, que nossas mãos e pés possam andar no sentido da verdade e da vida. Essa é a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe a Adelaide. Eu não sei ainda quem está por aí, mas quero saudar a todos que eu estou vendo por cá. Gabriel, Deus abençoe. Meu primo querido Ronaldo, Marta Mendonça, Ariadne, muito obrigado, Ariadne, pela tua contribuição, não é? Cada vez mais importante para nós. Bruno, Deus abençoe. O André também, não sei, está por aí. Um beijão. A Karina, Pastor Jéder, Cecília, Jorge, Deus abençoe Vânia Guida, Sueli, Marcinha, Lu, o Carlos, Deus abençoe Sônia Pina. Bom, acho que eu não esqueci de ninguém. Que o Senhor abençoe muito. Mara Lúcia também, Sueli está por aí. Que Deus abençoe muito o dia de vocês. Que a gente tenha um dia de paz, de muito amor. E eu espero você com muita alegria para uma palavra. Estou expectante em relação a essa palavra da noite, que vai ser uma palavra na direção, né, do Espírito Santo para a nossa semana, tá? Coisas muito práticas para a nossa semana aí, para que a gente não tropece, tenha uma caminhada assim muito abençoada, que a gente possa avançar muito. Isso vai acontecer às 20 através do Facebook e depois eu subo tudo para o YouTube. Deus abençoe a todos. Um beijão. Amo vocês.